Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre uma temática tão importante quanto todas as outras que a gente já trabalhou até aqui, certo? Nós iremos trabalhar sobre o letramento científico, tá certo? E até o final da nossa aula, a gente vai conseguir perceber a ciência em nossas práticas sociais. A gente vai conseguir aplicar os conhecimentos científicos nas nossas situações diárias, nas situações cotidianas e também seremos capazes de refletir sobre as ações que envolvem a ciência, tá certo? Todas essas questões aqui vão ser tratadas dentro dessa temática, de letramento científico, tá ok? Então, a primeira coisa que eu faço para vocês é uma pergunta, tá certo? Onde podemos enxergar a ciência? Será que a ciência ela é comum na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana? Será que a ciência é algo distante das nossas vidas? Ou será que a ciência é algo muito íntimo, muito próximo, que está a todo momento na nossa vida presente? De que forma a gente pode enxergar a ciência? Essa e outras perguntas a gente vai responder ao longo da nossa aula, tá certo? Primeiramente, a gente pode enxergar a ciência em todos os lugares, a todo o momento, tá certo? Desde o momento que a gente está dormindo, certo? Até o momento que a gente acorda, que a gente faz as nossas refeições, que a gente está fazendo a leitura de um livro, estudando, ou até mesmo fazendo alguma atividade física ou alguma brincadeira. Em todas essas situações, a ciência ela vai estar presente, tá certo? Ela vai estar intimamente associada com a nossa vida, tá certo? Por exemplo, quando um aparelho eletrônico cai na água e a gente rapidamente tira, para que antes da gente ligar aquele aparelho eletrônico novamente, a gente geralmente coloca ele dentro de um recipiente com arroz, porque o arroz ele vai sugar, vai puxar toda aquela umidade, toda aquela água, e então logo em seguida você vai tentar novamente ligar aquele aparelho eletrônico, Aí existe conhecimento científico, por trás disso, O arroz ele vai sugar toda essa água, fazendo com que o aparelho eletrônico ele possa ser novamente reutilizado, Quando a gente está ingerindo água, tomar água deve ser um hábito comum para a nossa vida. Um ser humano adulto, ele deve consumir em média cerca de 2 litros de água por dia. E a água ela é extremamente fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Sem a água, os nossos órgãos, o nosso organismo, ele não vai funcionar de forma adequada. Muitas vezes também quando a gente adoece, a gente precisa fazer uso de algumas medicações, de alguns remédios, tá certo? Que vão ter alguns princípios que vão fazer com que o nosso organismo ele tenha a sua saúde novamente restabelecida. Então observem que em todas essas situações existe um conhecimento científico atrelado, certo? Associado a todas essas situações da nossa vida, tá certo? E aí, a gente vê que numa situação normal a gente pode fazer um experimento, e simular o que acontece na natureza através do mecanismo da chuva, através desse processo, desse fenômeno natural da chuva, Portanto, em ciência, quando queremos simular algo que ocorre na natureza, a gente testa essa hipótese, tá certo? A gente testa uma hipótese que, na verdade, é uma pergunta que a gente vai procurar respondê-la através do que chamamos de experimento. Então, um experimento, ele vai ser um ensaio, certo? Claro, obviamente que numa proporção bem menor daquilo que acontece no ambiente natural, daquilo que acontece na natureza, tá certo? Então, a gente sabe que o mecanismo, o processo, o fenômeno natural da chuva é um processo onde vai haver a condensação das nuvens e vai haver uma precipitação, para que então aquele vapor de água se transforme em gotículas, que vai ser a chuva, que vai cair, que vai molhar a nossa terra, vai encher os nossos rios,
os nossos lagos, tá certo? E trazer água para que a gente possa, nós seres humanos, possamos consumir. E a gente pode simular isso em casa, né? Pegando um copo, né? Colocando um papel filtro, certo? Aqueles papel, ou então um papel, uma folha de papel ofício, por exemplo, também funciona. Colocar pedras de gelo em cima e você vai ver que quando esse gelo começar a derreter, porque ele vai estar em temperatura ambiente, né? Vai começar então dentro do copo, né? A várias gotas de água começar a cair no copo. Aquela água, tá certo, que estava no estado de sólido, né? Naquelas pedras de gelo, vai então passar para o estado líquido, né? E a gente vai estar simulando, obviamente que numa proporção bem menor do que acontece na natureza, né? O evento natural da chuva, tá certo? Então observem que um experimento nada mais é do que a gente testar num ambiente controlado aquilo que acontece no nosso ambiente natural, na nossa natureza, tá certo? Então, primeiramente, né, você acredita que para realizarmos um experimento é necessário um laboratório de ciências, né? Eu acredito que aí de casa, a partir do exemplo anterior que eu dei para vocês, essa afirmação aí vocês já vão conseguir de cara responder de que não, a gente não precisa necessariamente de um laboratório altamente equipado, com todas aquelas ferramentas, com aquelas substâncias que existem no laboratório para a gente realizar um experimento, né? Com coisas simples que a gente encontra na nossa casa, né? No nosso dia a dia, a gente pode sim estar realizando vários tipos de experimentos, né? E aprendendo muito a respeito de como a ciência ela é importante na nossa vida porque ela está associada, né? E aquele exemplo daquele experimento que eu dei para vocês usando, por exemplo, a água e o papel, né? Simulando ali aquele evento, né, natural da chuva, só que agora num ambiente controlado. Então a gente observe que o laboratório, ele é a sua casa, né? A partir de alguns objetos que você tem em casa, você consegue simular sim vários eventos naturais, certo? Vários eventos que ocorrem na natureza e conseguir entender como esses processos, como esses eventos, eles acontecem. O laboratório também, ele é a natureza. A natureza é um grande laboratório, é o maior de todos os laboratórios. Quando a gente coloca a cabeça do lado de fora de casa e olha para o céu, olha para as nuvens, né? A gente já, a todo momento ali, a gente está vendo vários eventos naturais acontecendo, tá certo? O da chuva, como eu citei para vocês, através da precipitação, a evaporação da água e entre inúmeros outros processos, né, que só podem ser explicados graças à ciência, tá certo? Então o laboratório, obviamente, ele pode ser a sua casa, o laboratório, ele também pode ser a natureza, né, através da visualização de vários eventos, né, que acontecem na natureza, tá certo? Então, a gente pode fazer experimentos, né, alguns experimentos simples, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, como, por exemplo, o experimento mostrando a densidade, né? Quando a gente pega um copo, né, com água e a gente adiciona sal nesse copo, a gente vai ver que a gente vai estar mudando a densidade, tá certo, da água. De forma que, quando a água ela está com sal, ela se torna mais densa do que um ovo, né? Se a gente pegar 2 copos de água, um copo com bastante sal e outro copo sem sal, e a gente colocar e soltar um ovo, né? Um ovo de uma galinha nesse copo, você vai observar que naquele copo em que a água está sem sal, o ovo ele vai afundar, ele vai para o fundo do copo. À medida que naquele copo que está com bastante sal, né? Você vai observar que o ovo ele vai ficar na superfície. Por que isso aconteceu? Porque a gente mudou a densidade da água, tá certo? No caso da água que está com bastante sal, ela se tornou mais pesada, mais densa do que o próprio ovo. Por isso que ele não afundou. E no caso da água sem sal, o ovo ele
se tornou em algo mais pesado do que a água, e então ele afundou e foi lá para o fundo do copo, tá certo? Então, observem que é um experimento muito simples, né, que a gente pode estar realizando em casa e comprovando esses diferentes tipos de densidade e de propriedades aí, tá certo? Um outro experimento muito simples de se realizar também, e que acontece quando a gente, por exemplo, coloca um copo, né, quando a gente vai tomar aquele copo de água gelada, a gente vai lá, pega no filtro, enche o copo com água gelada e muitas vezes a gente esquece de tomar imediatamente aquela água. Supondo que você pegou um copo de vidro, encheu com água gelada e deixou lá em cima da mesa, né, e foi fazer alguma outra coisa, passou uns 3, 4 minutinhos, você foi lá e foi pegar aquele copo novamente para tomar aquela água. Observem que esse copo ele vai estar suado, tá certo? Por fora, tá ok? Isso acontece por quê? Porque o nosso ar, o ar que está no nosso entorno, ele tem uma certa umidade. Então, quando esse ar que tem umidade, ele encosta naquela superfície daquele copo que está geladinho, essa água ela vai condensar e ela vai passar do estado de vapor para o estado líquido, tá certo? Portanto, quando a gente vê aquele copo suado por fora, não é aquela água dentro do copo que saiu para fora, não. É a água que está no ar que a gente respira, que está no nosso entorno, no estado de vapor, que passou para o estado líquido, tá certo? Quando entrou em contato com a superfície daquele copo, certo? Gelado. E uma outra questão também, né, que a gente pode estar trabalhando em casa, é encher um copo com água, colocar lá na superfície de uma janela, numa área que incida sol ao longo do dia. Você coloca aquele copo com água no início da manhã e deixa ao longo de todo o dia aquele copo lá exposto ao sol. Ao final do dia, quando você for retirar aquele copo com água, você vai observar que o nível da água ele vai ter baixado, certo? Isso significa que o sol, o calor, os raios solares que incidiram ali naquele copo com água fizeram com que a água passasse do estado líquido para o estado de vapor. A água evaporou, tá certo? E esse daí é mais um experimento muito simples que a gente vai estar simulando algo que acontece na natureza, tá certo? Mostrando e evidenciando o ciclo da água. Então observem que são vários experimentos muito simples, todos eles aí relacionando a água, que a gente pode estar realizando em casa, tá certo? A ciência, ela também é fundamental para nos proteger, para proteger os seres humanos. A partir do conhecimento científico, né, a partir do conhecimento da ciência, nós, seres humanos, conseguimos desenvolver várias situações, várias coisas que só facilitaram a vida dos seres humanos. E uma dessas questões muito importantes que foram desenvolvidas graças à ciência é a questão da vacina, né? Como vocês sabem, a gente ainda está passando, a gente acabou de passar, graças a Deus estamos melhorando, mas a gente tem que estar sempre em alerta, essa questão da pandemia da Covid-19. E foi graças à vacina desenvolvida pelos seres humanos, tá certo? Desenvolvida pelos cientistas, pelas pessoas que estudam ciência, que foi possível o desenvolvimento da vacina que combate esse coronavírus, tá certo? Eu aproveito até esse momento aqui para reforçar a importância, né, da vacinação, tá certo? Então, portanto, se você ainda não tomou a primeira dose ou a segunda dose, ou ainda não tomou a dose de reforço, tá certo? E dentro da sua faixa etária aí você já pode fazer isso, siga para um posto de saúde mais próximo da sua casa para estar se imunizando e protegendo a você e também as pessoas que você ama, tá certo? Esse processo de vacinação é fundamental para que a gente possa combater essa pandemia. A ciência, ela, como eu falei para vocês, ela também nos protege, né, através de todo esse desenvolvimento das vacinas, é através do conhecimento científico, né, que a gente combate vários problemas, né, que infelizmente a gente ainda sofre muito nos dias atuais, como por exemplo a dengue, a zika, a chikungunya, que são todos problemas de saúde que estão associados com o mosquito, com a Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor da dengue, por exemplo. Então a gente sabe, através do conhecimento científico, que a gente não pode estar deixando água parada, recipientes como caixa d'água, como vasilhas expostas com água parada, porque aquilo dali vai ser um criadouro desse mosquito, né, que vai estar prejudicando tanto a sua vida, a vida dos seus familiares,
como também a dos seus vizinhos, tá certo? Portanto, é extremamente importante que a gente esteja sempre de olho, né, no quintal da nossa casa, em terrenos baldios que tem nas proximidades da nossa casa, da casa dos nossos vizinhos, para que a gente não possa deixar essa água parada, principalmente nesse período agora que a gente está chegando, que é o período chuvoso, né? Onde as chuvas elas estão se intensificando aqui na nossa região Nordeste, tá certo? Então vamos ter bastante cuidado, porque os casos de dengue, infelizmente, têm aumentado nesses últimos dias, né? E principalmente é muito perigoso, principalmente para as crianças, tá certo? Então vamos se cuidar, vamos ter bastante cuidado para que a gente possa combater, tá certo? E é através desse conhecimento científico que a gente está tendo aqui, tá certo? Que a gente está aprimorando, que a gente vai conseguir combater todas essas questões que podem sim estar afetando a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama, tá certo? A vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e de toda a população. Agora chegou a sua vez, a vez de responder algumas perguntas, tá certo? Baseado naquilo que a gente aprendeu aqui na nossa aula a respeito do letramento científico. Onde podemos observar a ciência, né? A partir daquilo que a gente aprendeu na nossa aula, você acredita que a gente pode observar a ciência apenas nos laboratórios das universidades? Eu só consigo enxergar a ciência se eu for numa universidade, num laboratório? Letra B, apenas na natureza. Eu só consigo enxergar a ciência na natureza. Letra C, apenas na minha casa. Eu só consigo enxergar a ciência ou desenvolver alguma coisa do ponto de vista científico na minha casa. Ou a letra D, em todos os lugares e a todo momento. Eu tenho certeza que você já teria ali assinalado a letra D, né? Como eu expliquei para vocês, a ciência ela vai estar presente a todo momento na nossa vida, em todas as situações. Lembram lá daquele slide que eu mostrei para vocês, mostrando uma pessoa dormindo, brincando, estudando, fazendo atividade física? Em todos esses processos, em todos esses momentos, a ciência ela é fundamental e ela está presente, tá certo? Em ciência, os experimentos, letra A, só podem ser realizados em laboratórios altamente equipados. São difíceis e apenas cientistas podem realizar. São desnecessários. E letra D, facilitam o aprendizado de conceitos, despertam o interesse e ajudam na compreensão de fenômenos naturais. Eu tenho certeza que vocês também assinalariam aí de casa a alternativa letra D, né? Afinal, quando a gente faz um experimento científico, né, por mais simples que ele seja, né, a gente acaba se incentivando ainda mais a querer aprender aquele determinado conteúdo, porque a gente está vendo ali na prática tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, na escola, né, ou agora, nesse momento aí que você está assistindo a essa aula de ciências aí na sua casa, tá certo? E continuando aqui a respeito dos nossos conteúdos de ciências, chegamos agora no momento da nossa revisão, tá certo? Agora a gente vai revisar todos os conceitos que a gente aprendeu aqui ao longo da nossa aula de ciências da natureza. Nessa nossa aula a gente aprendeu que a ciência, ela faz parte da nossa vida e está em tudo que realizamos, tá certo? A ciência ela vai estar presente em todos os momentos, a todo momento da nossa vida, a ciência vai estar presente. Os experimentos podem ser realizados em ambientes como a nossa casa. Não necessariamente a gente precisa de um laboratório para realizar o experimento. Como eu mostrei para vocês, eu dei vários exemplos de experimentos, principalmente utilizando a água e que podem ser realizados na nossa casa, tá certo? Em ciência, quando queremos simular algo que ocorre na natureza ou testar uma hipótese, realizamos um experimento, né? Eu tinha dito para vocês que o experimento nada mais é do que uma simulação daquilo que acontece na natureza. A ciência é fundamental para o desenvolvimento de medicamentos importantes para os seres vivos, tá certo? Para nós seres humanos. Lembram que eu mostrei para vocês que é através da ciência, por exemplo, que foi possível o desenvolvimento das vacinas, né? Como, por exemplo, a vacina, né? Que combateu o coronavírus, aí, que nos tornou possível, né? Enfrentarmos essa pandemia e, graças a Deus, estarmos já num momento mais tranquilo e, se Deus quiser, muito em breve, livres de uma vez por todas desse mal tão sério que acometeu toda a população. A partir dos conhecimentos científicos,
podemos tomar decisões que garantem o bem-estar social, certo? A partir do conhecimento científico, como por exemplo, saber que a gente não pode deixar água parada, né, no nosso quintal, num terreno baldio que está do lado da nossa casa, porque se a gente deixar aquela água ali, vai se criar esse mosquito, o Aedes aegypti, né, que é transmissor da dengue. A partir do momento que a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente, obviamente, vai estar melhorando, né, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que não estão no nosso entorno, tá certo? E mudando, de forma geral, o nosso bem-estar social, tá certo? Portanto, essas são as referências que nós utilizamos para essa aula e eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo ao longo dessa aula de ciências. Caso tenha alguma dúvida, leva até o teu professor, até a tua professora, tá certo? Que eles terão a maior satisfação em sanar, em tirar essa sua dúvida, tá certo? Nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá!